Fala pessoal, tudo bem? Essa review irá analisar mais um kit de memória da Asgard, pertencente à série FLIR T3, que oferece modelos de 3000 até 3600 MHz em módulos de 8 ou 16 GB. Podem ser adquiridos separadamente ou em kits de 16 ou 32 GB. O produto dessa análise é um kit de 32 GB, com dois módulos de 16, frequência 3600 MHz, timings 14, 15, 15, 35 e tensão de operação de 1.45 V. Interessou? Tá querendo ver como que isso saiu nos testes? Depois da vinheta. Os pentes de memória vem uma caixa retangular com uma foto do produto e ilustração do deus nórdico Freyr, que empresta o seu nome aí para essa série, né? Onde na parte de trás figuram explicações a respeito dele e informações sobre as memórias. Além da embalagem externa, as memórias vêm protegidas em uma segunda caixa, que acompanha o produto, um par de luvas antistáticas e além das próprias RAM, né? Que vem com protetores nos contatos. Em relação ao dissipador, a Asgard optou por uma peça simples de alumínio ali, sem qualquer tipo de iluminação, que resultou um visual bastante sóbrio. Apesar dele parecer ser branco, na real eles são prateados, né? Ao remover o dissipador, que felizmente foi uma tarefa bem tranquila, foi possível ver que, assim como nas demais memórias da série FLIR T3, ele acabou não fazendo contato com dois dos chips, um de cada lado do PCB, né? Usando a interface térmica mais curta por conta daquela ilustração da runa ali, que definitivamente não é ideal, né? Você larga chips de memória descobertos ali. A respeito dos chips, a Asgard optou por usar Samsung BDI, que já era esperado, tomando por base as suas especificações, já que não tem outro tipo de memória capaz de trabalhar com esses parâmetros aí. Porém, nesse caso aqui temos módulos de 16 GB, portanto eles são dual rank. Com termos mais práticos, né? Tem chips dos dois lados do PCB. Esses módulos com chips aí dos dois lados do PCB costumam exigir mais o controlador de memória da CPU, precisar de ajuste de ODT diferente dos módulos single rank. Mas felizmente as plataformas modernas da AMD e da Intel conseguem lidar bem com isso daí, né? Bastando ter uma boa placa-mãe e um exemplar de processador com controlador de memória decente o suficiente que você consegue rodar esses módulos dual rank em frequências mais elevadas sem problema algum. Aí o Typhoon Burner, ele só acabou aí por atestar aquilo que a gente já confirmou aí removendo o dissipador, né? São os chips Samsung BDI e o PCB B2. O objetivo dos testes é descobrir qual o limite máximo para uso diário dessas memórias, usando o Ryzen 3 Pro 5350G. Para facilitar a compreensão dos resultados, eles foram separados em dois grupos. O primeiro deles é o XMP, que se trata do máximo possível de se obter apenas carregando esse perfil e subindo clock tensão, parando nos 4733 MHz, com o computador de memória trabalhando 1 para 1, com FCLK de 2366 MHz, que é justamente o limite para esse exemplar de 5350G utilizado. Claro, isso se a memória que estiver sendo testado for capaz de chegar lá. A vantagem dessa abordagem é que ela é extremamente simples e não demanda nenhum ajuste do usuário no que diz respeito aos times. Entretanto, você paga o preço da simplicidade com menor desempenho, pois os ajustes são feitos automaticamente pela placa-mãe e podem ser bastante relaxados. O segundo grupo é com ajuste fino, onde é feito ajustes manuais em todos os times possíveis, visando obter o melhor resultado possível que seja viável para uso diário. Por conta disso, será testado além dos 3800 MHz, para explorar qual seria o limite da memória em outras CPUs ou plataformas que se beneficiem das frequências elevadas, como por exemplo as APUs Renoir e Chesney, e os CPUs Intel, visando ajudar os donos dessas plataformas. Porém, no caso dos Ryzen 3000 e 5000 baseados em chiplets, o ajuste de melhor desempenho mais simples de ser obtido geralmente é aquele usando o FCLK sincronizado com a memória, no caso 3800 MHz na RAM e 1900 MHz no FCLK. Em ambos os casos foram utilizados o TM5 0.12 com o perfil do 1 Usmus para verificar a estabilidade, o AIDA64 para ter noção dos números de banda e latência e o Geekbench para ter uma melhor ideia do desempenho.
Para esses testes, a CPU foi travada em 4.4 GHz com 1.3 V. Com a abordagem XMP, é possível obter estabilidade TM5 com 3.800 MHz e 1.5 V, que é um resultado bom se considerarmos o mínimo esforço empreendido para chegar nesse número, né? Só como vamos ver adiante, os timings acabaram ficando bem relaxados, né? Não aproveitando em nada o maior trunfo dos chips Samsung BDI, que é a capacidade de trabalhar com subtimings apertados. Com os ajustes finos, é possível melhorar muito vários timings relevantes para o desempenho, trazendo ganhos notáveis em relação ao XMP, tendo sido possível obter estabilidade de 3.800 MHz com os timings primários inalterados, só que com subtimings bem melhores, e mantendo ali 1.5 V de tensão, né? O que em geral é considerado seguro para memórias equipadas Samsung BDI. Além disso, também foi possível obter 4.266 MHz com esses timings que vocês estão vendo na tela aí, e 1.5 V, que é uma excelente marca para aqueles que possuem processadores que se beneficiam dessa frequência mais elevada, ou seja, APUs Renoir, Chesney, ou processadores Intel, Comet Lake, Rocket Lake, até mesmo o Alder Lake. De todo modo, esse não deve nem ser o limite dessas memórias, já que o Ryzen 3 5350G aí já não é mais o mesmo de quando era novo, né? Ele já deu uma degradadinha desde então. Agora podemos ver aí os números nos benchmarks, né? Do AIDA, né? Leitura, escrita, cópia, latência, subteste do memória do Geekbench 3 e no YCruncher no B, né? Esses benchmarks são escolhidos porque eles são extremamente sensíveis ao desempenho do subsistema de memória, né? E também exigentes, pelo menos no caso do YCruncher, em termos de estabilidade. Lembrando que esses resultados aí, todos eles são para configurações estáveis, tá? Ou seja, eles passam no TM5 sem problema algum e representam algo que pode ser usado diariamente. Concluindo então, as Asgard Fair T3 3600 CL14 apresentaram boa compatibilidade com a plataforma AMD e funcionaram de boa com o XMP. Ao fazer overclock com o XMP ativado, é possível obter estabilidade de 3800 MHz apenas aumentando a tensão dos memórias para 1.5 V, que é uma boa marca, especialmente considerando que o esforço para isso foi muito pequeno, né? Já com o ajuste manual, é possível chegar a 3.800 MHz com os times primários padrão, só que com subtimes muito mais apertados, tipo TRFC em 260 e 1.5 V, que se mostrou ser um bom acerto ali para ser usado nos Ryzen 3000 e 5000 que são baseados em chiplets. Agora, para quem tem CPU que se beneficia ali de frequência mais alta na memória, aí foi possível obter 4.266 MHz com essas configurações aí na tela, mantendo os mesmos 1.5 V, que é viável apenas em kits Samsung BDI de boa qualidade, né? Em relação à disponibilidade e preço, atualmente essas memórias estão esgotadas. Mas a amostra desse review foi adquirida por cerca de R$540, que é um valor acima da média para um kit de 32 GB DDR4. Só que é necessário lembrar que os kits aí equipados com chip Samsung BDI por si só costumam ser um pouquinho mais caros, né? Então assim, se você for um usuário menos hardcore, que não está tão preocupado em tirar até a última gota de desempenho do sistema, aí pode ser mais interessante buscar outras alternativas nesse valor, né? Dá para economizar uma boa grana. Só que se você quer ali tirar o máximo de desempenho, você quer o melhor kit de memória, 32 GB de RAM DDR4, bom, então esse aí definitivamente é um excelente produto e vai atender, né? Vai entregar aquilo que você quer. Antes de finalizar, é bom lembrar de duas coisas. Os kits Asgard equipados no chip Samsung BDI são aqueles que têm a latência, o CL especificado, ou seja, o 3600 MHz CL14 e o 4000 CL16, onde os demais, apesar de também serem Freir T3, pode usar qualquer outro chip. E a outra coisa é que é necessário ficar atento ali, eventuais problemas podem ocorrer na compra do produto importado, né? Tipo, possibilidade da mercadoria ser taxada, devolução por remetente e a questão da garantia, né? Gostou do vídeo? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal para fortalecer. Então, falou e até a próxima!